Olá, sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast oferecido pela MRV & Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. Neste episódio eu recebo Gustavo Isaia, CEO da GEP Consultoria e coordenador do curso de Engenharia Civil da Facens. A gente vai falar sobre inovação na construção civil, ou Smart Building, e as tendências de sustentabilidade dentro dessa conversa. O Gustavo, além de ser um profissional muito especializado, ele é professor. Então a gente vai ter uma aula aqui, literalmente, né? Gustavo, bem-vindo ao Habitability. Obrigado por compartilhar o seu tempo conosco, viu? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Vai ser um prazer enorme poder conversar por um assunto que, na minha opinião, é muito caro para a construção civil hoje em dia. Um assunto que a gente tem que ter um target, né, muito importante, porque cada vez mais nós temos que pensar na questão, entre outras coisas, mas principalmente de sustentabilidade. Gustavo, é interessante porque já são vários episódios do Habitability, a gente já passou por vários temas e 90% das nossas conversas trazem o tema sustentabilidade. Sustentabilidade não só no sentido ambiental, mas também no sentido de sustentabilidade de negócio, né? De acesso para vários perfis diferentes. E hoje esse episódio ele traz de forma mais concreta esse assunto, porque a gente está falando de um equilíbrio, né? De um equilíbrio do custo-benefício, com práticas sustentáveis e a mudança de hábitos, sobretudo. Eu já entro especificamente nesse ponto, mas explica pra gente hoje do que a gente está falando quando a gente traz o conceito de Smart Building, né? Construir de uma forma inteligente, inovadora, nos processos, e como que a indústria tem lidado com esse assunto. Olha, Luiz, eu separaria primeiro esse assunto em duas vertentes. No mercado brasileiro, nós temos grandes empresas, por exemplo, a MRV, que já trabalham disso de uma forma bem mais aprofundada. Mas vamos falar assim, a média da construção civil no Brasil hoje, infelizmente a gente tem que dizer que ainda está um pouco atrasada em relação a isso. Então, o que acaba acontecendo? Acaba-se trabalhando com a sustentabilidade muito no aspecto de quase que deve ser feito determinados clichês e atendendo a esses clichês, estaríamos sustentáveis. Então, hoje, por exemplo, um prédio para ser sustentável, uma construção para ser sustentável, tem que ter reuso de água, tem que ter painel solar fotovoltaico e assim por diante, né? A gente já está acostumado aí com certas receitas que não estão erradas, vamos deixar muito claro. Mas, na realidade, nós temos muito mais em termos de sustentabilidade, inclusive durante a obra, ou seja, na forma de fazer a construção, que muitas vezes, até pela nós sermos a construção civil ser uma indústria ainda muito tradicional, nós nos esquecemos. Então, isso é um assunto extremamente importante, principalmente para as empresas de médio e pequeno porte, que ainda, não vou dizer que sofram, mas é que ainda não têm todo esse acesso a esse tipo de informação. Essa parte do acesso ela é muito importante, né? E eu achei interessante você mencionar as pequenas e médias, porque quando a gente fala do ecossistema da indústria, claro, né? Tem as grandes e tem ali, Sim. as grandes acabam tendo acesso a muita coisa, mas a gente está falando de um coletivo, né? Sobre essa parte do acesso, o quanto que a gente está evoluindo, né? Quando a gente fala de tecnologia e inovação para pensar de forma mais sustentável, né? O quanto a gente está evoluindo e o quanto que a gente está evoluindo também em relação, quando a gente fala acesso do ponto de vista de custo, de preço, de valores também. Exatamente, exatamente. Esse acho que é um ponto fundamental, Luiz. A academia, onde eu estou, eu acho que tem um papel fundamental nesse ponto de disseminar mais. Vamos pegar, eu vou fazer uma provocação aqui, certo? Vamos pegar uma coisa bem simples. Qual é o material de construção que é renovável e que captura carbono da atmosfera? Só existe um. Madeira, certo? A madeira é renovável e o que acontece? Ela, durante seu crescimento, captura carbono. O que aconteceu com a madeira nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos? Ela praticamente foi banida da construção civil, né? Com a ideia de que não se usando madeira na construção, estaria se evitando, por exemplo, a questão do desmatamento de florestas, etc., etc., o que não era uma ideia errada. Só que hoje, mais de 90% da madeira que nós temos à disposição, qualquer empresa construtora que vai comprar madeira, é madeira certificada, ou seja, madeira de reflorestamento. Então, esse problema não existe mais.
Só que acontece o seguinte, a das nossas obras. E é um material de construção extremamente interessante. Mas, como eu disse agora há pouco, ficou esse ranço e hoje se utiliza muita pouca madeira na obra, aonde que, claro, tem outros materiais mais interessantes. Cada caso é um caso. Eu não estou aqui falando, fazendo apologia que tem que se voltar com tudo o uso da madeira. Não é isso. Mas é aquele ditado que os nossos avós diziam, nem 8, nem 80. Né? Antes se utilizava a madeira de forma discriminada e hoje praticamente não se utiliza. E as pequenas empresas, muitas vezes, ou as médias empresas, acham que, por não usar madeira, estão sendo sustentáveis, quando não é, na realidade, não é isso que acontece. Porque, como eu disse agora há pouco, a grande maioria, para não dizer a totalidade das empresas madeireiras, enfim, os fornecedores de madeira, vão nos vender madeira certificada. Então, por exemplo, esse é um caminho muito interessante, que nós não estamos falando de custo aqui. Certo? Nós estamos falando daquilo que já é feito, daquela madeira que já é comprada, daquela madeira que já é trabalhada, e que muitas vezes as empresas construtoras, elas não se dão por conta que isso, elas estão trabalhando a favor da sustentabilidade. Estou te dando apenas um pequeno exemplo do que a gente pode falar de sustentabilidade, sem falar necessariamente em incremento de preço, por exemplo. É interessante, esse exemplo da madeira ele é muito bom, porque ele também é sobre uma mudança de paradigma. Apesar de ter Sim? um lado técnico, né? E a gente está falando de muito tempo, mas de parar para analisar um pouco a situação, né? Por que fazemos isso? Ou por que esse material especificamente desapareceu das nossas construções? Tem uma dinâmica de discutir, de repensar, até de reflexão, né? Esse é um exemplo muito interessante. Eu uso em sala de aula, eu faço essa provocação, porque muitas vezes as pessoas não se dão por conta. Madeira é o único material de construção que é renovável. Não existe nenhum outro que seja renovável. E isso, do ponto de vista de sustentabilidade, é extremamente importante. Só que ficou essa pecha, vamos dizer assim, em relação a, não, se eu usar madeira, eu vou estar destruindo a floresta amazônica, enfim, coisas do gênero. Hoje em dia, isso não faz mais sentido. Quer dizer, hoje nós temos um controle muito grande sobre isso. O que mais a gente tem de inovação? E aí, também falando de materiais, falando de processos nesses últimos anos, o que a gente tem de inovação que facilita um pouco também essa conversa, né? Que torna mais acessível você poder construir de forma sustentável? Vamos lá, de novo, do que as empresas fazem. Eu costumo, quando eu converso com algumas empresas, a gente dá consultoria, eu digo, olha, vamos começar na área de sustentabilidade, vamos começar por aquilo que tu já fazes, que é sustentável e que tu nem sabes que é sustentável, certo? Então, vamos pegar o exemplo de concreto, material de construção concreto, que é o material mais consumido pela humanidade depois da água. Nada é consumido no mundo mais depois da água do que o concreto, certo? Vamos pensar o seguinte, ó, até alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, o concreto ele era composto basicamente de clinker mais gesso. Clinker é o cimento praticamente, né? Só para você ter uma ideia, cada tonelada de clinker emite 1 tonelada de dióxido de carbono, certo? Cada tonelada de clinker emite. Então, se nós temos um saco de 50 quilos, são 50 quilos de dióxido de carbono que são emitidos. De alguns anos para cá, o que a indústria cimenteira vem fazendo? Substituindo o clinker por outros tipos de materiais que fazem um papel muito parecido que o clinker faz. Então, nós vamos ter escória de alto forno, nós vamos ter cinzas volantes, nós vamos ter filler calcário, e o que já está, hoje, 95% do cimento vendido no Brasil tem algum tipo de adição mineral. Ou seja, o cimento, o concreto, a argamassa, o que nós fizermos com esse cimento, já vai ser um material que é mais sustentável do que aquele que nós utilizávamos antigamente. Porque, claro, a gente sabe que a indústria cimenteira ela é responsável por uma grande parte da emissão de dióxido de carbono. Mas aqui no Brasil, pela nossa característica, principalmente dessas substituições, nós temos uma possibilidade muito grande de diminuir esse impacto ambiental. Só que, infelizmente, isso não vai para o grande público. Ou seja, as empresas, muitas vezes, estão fazendo concreto com esse material, estão fazendo argamassa, estão trabalhando com esse material, que é um material sustentável, e que muitas vezes não sabe. E qual é o custo disso? Zero. E uma outra coisa extremamente interessante, que talvez a grande maioria do público não saiba.
nós na academia temos esse privilégio, às vezes, de ter algumas informações que eu não diria privilegiadas, mas que são, às vezes, um pouco mais de bastidor. O concreto é o material que absorve carbono durante o seu período de vida útil. É a famosa carbonatação do concreto. Então, vejam bem, assim como a madeira absorve carbono durante o seu crescimento, as estruturas de concreto também absorvem dióxido de carbono durante a sua vida útil. Vamos imaginar uma estrutura de concreto aí, 50, 60, 70, 80 anos de vida útil, ela vai absorver uma determinada quantidade, às vezes até significativa, claro, depende do tipo de estrutura, depende de uma série de coisas, que também contribui com a sustentabilidade. Agora, veja bem, todos esses assuntos que nós estamos falando, desde a madeira, desde a carbonatação do concreto, desde a utilização de adições, não são assuntos que normalmente na área de sustentabilidade são falados quando a gente fala de construção civil. E ficam, de certa maneira, um pouco uma caixa preta, em função de coisas que são extremamente simples, que não têm, às vezes, um custo significativo, mas que podem trazer um ganho de sustentabilidade muito grande para as empresas. Como que a gente consegue resolver isso? Né? Aqui está muito claro também, quando a gente está falando muito de acesso, né? Acesso à informação e disseminação dessa informação. Eu acho que Exatamente. nesse sentido, essa tua conversa conosco ajuda muito. É, Quais são os... exatamente. Pode, Pois não, Luiz, pode. pode continuar, pode continuar. Quais são os profissionais, quando a gente está falando aqui agora de educação, de disseminar essa informação, os profissionais-chave nesse processo? Assim, a gente tem os engenheiros, temos os arquitetos, temos os profissionais, temos várias outras vertentes de profissionais aqui. Hoje, digamos que, né, eu tenho uma construtora, eu trabalho nesse segmento. Por onde que eu começo, assim, como que eu começo a disseminar e trabalhar esse tipo de informação, que ficou muito claro que tem alguns pontos que são muito básicos, né, mas que precisam ser disseminados? É como tu disseste agora há pouco, é uma questão de disseminação da informação. Quer dizer, ela existe. O que eu estou falando aqui, desculpe o termo, para nós dentro da academia é o beabá do beabá. Quer dizer, são as primeiras coisas quando a gente fala de sustentabilidade é que a gente começa a girar, porque, como eu disse, são coisas que muitas vezes não influenciam em custos, etc. O problema é que, como eu disse lá no início da nossa conversa, o setor da construção civil, ainda na sua grande maioria, claro que existem as exceções maravilhosas, ele ainda é muito conservador e ele é muito fechado. Então, o que acontece? Eventos como esse agora que a gente está podendo conversar, entre outros que eu já tive, fóruns que eu tive a oportunidade de conversar, são excelentes oportunidades, digamos assim, para lançar uma luz sobre essa questão. Mas os próprios empresários, os próprios engenheiros, que atuam diretamente lá na linha de frente, lá na obra, é muito importante que eles tenham uma cabeça mais aberta, não estou dizendo que a cabeça deles é fechada, não é isso, mas se importem mais com isso, porque, como eu disse anteriormente, nós estamos falando de muitas ações que, na grande maioria das vezes, não tem influência em termos de custo necessariamente. Claro que algumas têm também, eu posso falar aqui de algumas que necessitam de um certo investimento. Mas isso é uma coisa que a gente sabe. Tinha um amigo meu que ele era muito de fazer muita piada, ele disse, olha, ninguém dorme gordo e acorda magro, certo? Ou seja, esse tipo de assunto, que a gente já vem falando há algum tempo, ele precisa ser mais martelado, como em eventos como esse que nós estamos falando agora, para que o público depois, seja o público técnico, seja o empresário propriamente dito, o empreendedor, enfim, o pessoal de imobiliária, não importa, né? Mas quem está ligado de forma direta ou indireta com a construção civil, possa se apropriar cada vez mais desse tipo de informação, que em havendo essa disseminação, cada vez mais a gente vai poder incorporar isso dentro das nossas construções. Gustavo, só mais um ponto em relação a esse conservadorismo, né? E a gente não está intitulando diretamente conservadorismo como algo pejorativo, apenas Não. como uma evolução da conversa aqui. Quais são as razões desse conservadorismo? Claro, né? Tem muito a ver com a dinâmica que vem sendo feita até aqui. Tem alguma característica do perfil dessa indústria? A gente sabe que a construção civil ela é uma das vertentes hoje da economia, né? Então é um centro nervoso ali também de demanda e de custos. Onde estão as raízes desse conservadorismo?
Eu costumo brincar em sala de aula, isso está lá nas construções das pirâmides. Se a gente for entender como é que as pirâmides do Egito foram construídas, qual é o sistema construtivo das pirâmides de Quéops, por exemplo? Alvenaria estrutural de pedra, para falar a linguagem técnica aqui. A grande maioria das construções que nós fazemos hoje, se a gente for pegar aqui no mercado brasileiro, em torno de 30% das edificações que nós fazemos é alvenaria estrutural de quê? De tijolo. Ou seja, é argamassa e mais o tijolo. Lá no caso da pirâmide era de pedra, que é cerâmica. Por que eu brinco com isso? Eu brinco com isso porque é o seguinte, de todas as engenharias, realmente a engenharia civil, o mercado da construção civil é o mais antigo. A engenharia civil é a mãe de todas as engenharias. Né? Quer dizer, a partir da engenharia civil saiu a elétrica, a mecânica, etc, etc. E com isso, o profissional que trabalha na área, eu já vi engenheiros dizer assim, olha, o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim, então eu continuo fazendo assim. Quer dizer, isso faz parte. Não é ruim necessariamente. Eu não estou dizendo que, como tu bem colocasses, a questão do conservadorismo ela é ruim. Não, algumas vezes ela é essencial, inclusive. A gente tem que ter bastante cuidado em algumas inovações, com algumas coisas. Mas, falando de sustentabilidade, é importante que a gente tenha um novo olhar. Mas, para se quebrar essa cadeia, é um pouco mais difícil por essa história que a profissão tem, que a construção civil carrega consigo. Por quê? Porque as modificações na construção civil, elas se dão com uma velocidade muito menor. Se a gente for falar em engenharia de telecomunicações, imagina, acho que todo mês está sendo lançado um celular novo, que faz muito mais do que o anterior fazia. Na construção civil, a gente não consegue fazer isso, porque realmente ainda se constrói. Olha só um exemplo. Numa indústria automobilística, a fábrica fica parada e quem se move dentro da fábrica é o automóvel. Da indústria da construção civil, quem fica parado é o produto e quem se move é a indústria, né? Se a gente for pensar dessa maneira. Então, é claro que tem peculiaridades que a gente tem que saber tratar e muito bem para que, com o tempo, eu acho que já adiantou, olha, de quando eu fiz meu curso, há alguns anos atrás, já mudou muita coisa. Mas eu acho que a gente tem espaço, Luiz, para avançar ainda mais, eu te diria. O papel, deixa eu colocar mais um elemento aqui nessa conversa, que é o consumidor. E aí eu vou chamar de consumidor, cliente, todos os perfis possíveis, né? A pessoa física, a pessoa jurídica, uma empresa, um fundo de investimento, enfim, todos os perfis possíveis. E quando a gente vai para esse lado do consumidor, o que mudou? Né? Ele também ele está trazendo essa demanda, esse assunto é presente ali no dia a dia dele. Com certeza. Qual que é essa relação quando a gente coloca aqui o consumidor, seja independentemente do perfil, na nossa conversa? Olha, eu diria que o consumidor, vamos chamar consumidor, então, todos os players, né, dessa parte, ele que é a grande mola propulsora, Luiz, na minha opinião, no sentido de fazer com que este movimento que já acontece, ele ocorra com uma velocidade ainda maior. O consumidor está ávido por produtos que tenham sustentabilidade, por empresas que demonstrem a sustentabilidade dos seus empreendimentos sob os mais diversos aspectos. Eu diria que é quase que decisivo o papel do consumidor, porque é justamente através dele que a indústria vai se adequar ainda mais. Quer dizer, se ela por si só, ela pode muitas vezes se sentir um pouco acomodada, mas em sabendo que o consumidor final, seja ele qual for, né, dessas categorias que tu citaste até agora há pouco, vai aceitar melhor o produto, é só a gente ver, por exemplo, algumas propagandas de imóveis, de venda de apartamentos, né, aqui no mercado de São Paulo, mesmo fora, como as empresas hoje em dia já dão uma ênfase muito grande na hora de anunciar os seus empreendimentos, o que aquela construção, o que aquela edificação tem em termos de sustentabilidade. Quer dizer, essa chave já mudou. Claro que ainda de uma forma superficial, de novo, ainda nas grandes empresas, mas com o tempo eu tenho certeza que isso vai permear, inclusive, para as de pequeno e médio porte, o que já está acontecendo de certa forma. Agora, tem a parte da construção do zero, né, de um projeto do zero, mas tem uma outra conversa aqui e que adiciona mais complexidade,
A parte da reforma, a parte da adaptação, né? Como que eu transformo um prédio que foi construído há muito tempo, num prédio sustentável. Quando a gente vai para esse lado aqui da adaptação da reforma, como são as coisas? Quais são os desafios aqui? Bom, aí tu tá falando uma área que eu adoro trabalhar, que são os retrofits, na realidade, né? Onde, principalmente, vamos pegar uma cidade como São Paulo, no centro de São Paulo, temos muitos prédios antigos degradados, mas extremamente bem localizados, e que não vale a pena demolir e fazer outro, até por questões de índices urbanísticos. Então, eu vejo do ponto de vista da sustentabilidade, e aí, inclusive da sustentabilidade social agora, certo? Um ponto extremamente interessante, porque normalmente essas edificações elas são destinadas para programas de moradias para quem tem mais necessidade, programas sociais, né? Então, se trabalhar com a recuperação de edificações mais antigas, mas que estejam em condições ainda, do ponto de vista, inclusive, da sustentabilidade ambiental, é muito importante. Porque o que vai se fazer? Primeiro, se eu vou demolir essa edificação, eu vou gerar entulho, eu vou gerar uma série de questões. E vou ter que trazer para essa obra materiais novos, ou seja, pressão sobre as jazidas de recursos naturais, areia, brita, próprio cimento, etc. Então, é muito importante, quando a gente vai estar falando de reforma, de retrofit, ou o que for, a importância em termos de sustentabilidade, porque isso faz com que a edificação que está se falando aumente a sua vida útil. Para nós, o quanto mais interessante é que haja um aumento da vida útil da edificação, tanto quanto melhor. Porque, ou seja, é menos materiais que eu vou ter que utilizar para ter que fazer uma nova vida útil, ou seja, uma nova edificação naquele mesmo terreno. Isso é um conceito extremamente importante e que isso começou principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas que está chegando hoje com muita força aqui no Brasil. Gustavo, de novo, assim, acho que fica muito claro esse olhar de longo prazo, obviamente, né? Sim. Mas volta aquela reflexão que a gente estava falando da madeira ali, né? Uhum. Especificamente, um material específico que é, de novo, se debruçar sobre o tema e olhar o curto, o médio e o longo prazo também, né? Isso é muito importante. Tem É verdade. um outro aspecto da nossa conversa que é um pouquinho, e aí eu tenho muita curiosidade para ouvi-lo, que é um pouco do perfil profissional. A gente já falou das mudanças da indústria, a gente já contextualizou aqui o conservadorismo em vários aspectos. O perfil de novos profissionais. Tem muita gente que está nos ouvindo que estuda, né, que são estudantes. Você está acostumado, né, ali na academia a lidar com profissionais que estão entrando agora no mercado. O que mudou nesse perfil? E aí eu não digo somente no perfil de novos tipos de vagas e profissões que surgiram com esse olhar de sustentabilidade, mas a própria adaptação de um profissional, né? O que ele precisa incluir na sua formação em termos de conhecimento, em termos de repertório para lidar com esse tema. Bom, Luiz, eu vou me usar como exemplo. Eu já me formei há bastante tempo. Esse ano eu completo, 2023, eu completo 33 anos, né, já de formado. E quando eu fiz a escola de engenharia lá atrás, lá na minha terra natal, Rio Grande do Sul, não se falava em absolutamente nada disso. O que eu estou conversando contigo agora, eu não aprendi no meu curso. Isso foi um aprendizado ao longo do tempo, porque a necessidade, né, o tema sustentabilidade, ele está cada vez mais presente. A gente sente isso dentro de sala de aula. Eu, como professor, né, os alunos que estão chegando, cada vez mais eles estão interessados nisso. A sociedade cada vez está mais interessada nisso. Então, nós profissionais, engenheiros civis, arquitetos, vamos falar dos que lidam mais diretamente com a construção civil, temos por obrigação, se não direta, mas pelo menos indiretamente, de ter esse tema afeto ao que nós fazemos. Claro que alguns vão trabalhar, eu, por exemplo, trabalho muito diretamente com isso. Praticamente, eu não diria o meu alvo principal, mas praticamente um dos meus alvos principais. Mas mesmo os projetistas, o projetista estrutural, meu Deus do céu, o que tem de sustentabilidade na área de projeto estrutural hoje em dia é uma coisa absurda, né, que o pessoal nem se dá por conta. Projetos hidráulicos, elétricos, várias fases, que não precisa ser necessariamente uma pessoa da sustentabilidade, mas todos os profissionais, inexoravelmente, precisam voltar o seu olhar, principalmente os mais velhos, voltar esse olhar para a sustentabilidade. Ou seja,
incluir a temática da sustentabilidade naquilo que é o seu target, o seu alvo, aquilo que trabalha no seu dia a dia. Gustavo, eu vou agora um pouquinho além do conceitual, né? Pra gente também. É interessante, quando o assunto. Às vezes pode parecer um assunto técnico, mas quando ele tá bom, quando o papo tá bom, passa muito rápido, né? E foi o que aconteceu aqui. Eu vou pegar em alguns temas pontuais pra gente ir Vamos fechando. lá. Primeiro, a parte da água, né? Eu acho que quando a gente fala da água. Na construção civil, você deu vários exemplos aí que tem uma relação com água também, no caso do cimento, mas hoje o quanto que a gente avançou em boas práticas e nessa gestão da água na construção, né? Eu acho que E aqui. nesse ponto, Luiz, eu tenho que admitir que já fez bastante coisa, não que não se possa fazer mais, mas praticamente os grandes empreendimentos hoje já trabalham, por exemplo, com reuso de água, que eu acho extremamente importante, certo? Quer dizer, a captação de água de chuva, a utilização da água cinza, certo? Para lavagem de automóveis, para descarga de banheiro, para lavagem das áreas de uso comum, entre outras coisas. Então, no ponto de vista da utilização da água na edificação, eu acho que já se avançou bastante. Do ponto de vista da utilização da água durante a construção, ainda nós temos bastante espaço, principalmente quando a gente fala de construções industrializadas, né? As famosas construções a seco. Então, aí sim, nesse ponto, vamos falar de steel frame, de wood frame, pré-moldados, entre outros, nós temos aí uma possibilidade muito grande, né? Porque as nossas obras tradicionalmente são muito úmidas, são muito molhadas ainda, né? Ou seja, há um desperdício de água muito grande. E quando a gente vai para a industrialização mais pesada, e várias construtoras de porte hoje aqui no Brasil já vêm trabalhando com isso, o que acontece? Se caminha de uma certa forma para o que a gente chama de construção seca, né? Ou seja, não é que a água não esteja presente, mas num papel bem menor do que na construção tradicional. Outro tema um pouco mais pontual é gestão de resíduos, né? Também passou um pouquinho aqui pela nossa conversa, mas também é um aspecto crucial quando a gente fala de mudança de hábito e mudança de processo, né? A questão do. Olha, eu vou citar uma coisa que eu ouvi de uma pessoa que é o meu guru, que eu aprendi desde muito pequeno. Fazer bem feito é fazer uma vez. Fazer mal feito é fazer 3 vezes. É fazer mal feito, desfazer para fazer bem feito. Ou seja, isso gera resíduo. O grande problema da geração de resíduo na construção civil, na realidade, é porque não se faz bem feito da primeira vez. Certo? Vamos deixar muito claro isso. Por que se tem resíduo na construção? Não estou dizendo que é só isso, mas fundamentalmente porque existe uma coisinha chamada retrabalho. Porque os projetos muitas vezes não são bem feitos, as compatibilizações não são bem feitas, o planejamento não é adequado. Ou seja, resolve-se o problema aonde? Na obra. Obra não é lugar para resolver problema. Se resolve o problema, na minha época, logo que eu fazia o curso, a gente dizia assim, ó, se resolve na planta. Hoje é na tela do computador, certo? É aí que se resolve o problema. Então, retrabalho é uma coisa que ainda acontece muito pela maneira com que se faz planejamento de projeto, de empreendimento, da obra propriamente dito. Então, claro que depois, como a gente vai dar a destinação, toda obra vai gerar alguma coisa de entulho, vai gerar. Mas a gente sabe que de cada 3 obras que a gente faz, daria para fazer mais uma só com, né, 30%, 33% é a parte de perdas. Então, é muito importante a gente trabalhar nessa questão, primeiramente, de retrabalho, e depois, no segundo momento, aí sim, aumentando a vida útil das edificações, para que a gente não tenha que demolir e gerar resíduo, que a gente possa fazer um retrofit, uma reforma, uma readaptação e assim por diante. Mas, fundamentalmente, fazer bem feito a primeira vez. Gustavo, não gosto de prever o futuro e nem de pedir para os convidados preverem o futuro, mas com um pouco dessa tua experiência de estar conectado com uma nova geração, né? De estar conectado com uma geração que construiu todo esse mercado que a gente está falando aqui, olhando para os próximos anos, aí no curto e médio prazo, né?
esse processo de mudança ele vai acelerar, né? Porque até agora algumas coisas vieram numa velocidade ok, outras coisas, como você disse, ainda num outro ritmo, mas a partir, olhando para frente, o quanto que, e até com a disseminação dessa conversa, o quanto que essa pauta vai se acelerar dentro do mercado. Olha, eu te diria que ela está com um desdobramento geométrico, porque cada vez mais se fala mais no assunto. Eu sinto isso dentro de sala de aula. O que eu conversava de sustentabilidade há 10 anos atrás, dentro de sala de aula, não é o que eu converso hoje. Hoje eu tenho que conversar muito mais. Os alunos, por exemplo, que são exatamente essa nova geração, os futuros engenheiros, os futuros donos de construtora, os empreendedores, eles estão extremamente interessados porque isso faz parte da geração. Não fazia parte da minha geração. Quer dizer, eu tive que aprender. Eles não, eles já vêm com isso de berço. É mais ou menos aquela história, né? Eu brinco com eles, gente, houve um tempo no mundo que não existia telefone celular, né? Eu brinco com eles. Eu vivi nesse tempo ainda. Hoje eles já são nativos digitais, quer dizer, eles já estão acostumados, isso já está incorporado. A sustentabilidade na minha geração teve que ser incorporada, para eles não. Então eu te diria o seguinte, é muito auspicioso, eu acredito que nos próximos, a médio prazo, nós vamos ver mudanças significativas, como eu disse, das grandes construtoras, das grandes empresas, isso já é, né, normal. Mas nas pequenas e médias, cada vez mais eu tenho atendido empresários, a gente tem conversado lá na Facens, enfim, interessados nessa temática. E então isso está muito relacionado com essa nova geração que está vindo. Gustavo, muito obrigado pela aula. 30 minutos não são suficientes para a gente seguir com o tema, mas fica muito claro aqui como a complexidade no sentido de agentes envolvidos, né? A gente está falando da construção civil, mas a gente está falando também da perspectiva do consumidor, a gente está falando da perspectiva geracional. Não dá para fazer nada sozinho, né? Uma transformação, a academia muito bem representada por você aqui, então são vários aspectos, é muita gente envolvida. Queria muito agradecer pelo papo, viu? Luiz, sou eu que agradeço, a gente está à disposição aí para o que for necessário para outras conversas. É isso, pessoal, muito obrigado você que já acompanha o Habitability, você que chegou agora nesse episódio, a gente tem uma série inteira para maratonar, falando de outros aspectos, inclusive de sustentabilidade, mas também de tecnologia e o lado social. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba. Até o próximo episódio.